O engano no final dos tempos vai vir com essa magia, como vai nos falar lá no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 28, no versículo 13, a partir do 13. Olha que interessante. Lembrando que, quando a palavra de Deus fala do rei de Tiro, é uma projeção profética de Lúcifer, ok? Aqui não está falando do rei de Tiro, está falando de uma projeção profética. A gente precisa ter esse tipo de discernimento, tá? E aqui no capítulo 13, a Bíblia fala assim, desculpa, B, no versículo 13 do capítulo 28, tá? De Uhum. Ezequiel. Estavas no Éden, jardim de Deus. Lembra que você falou da nova era e citamos as pedras? Toda pedra preciosa era a tua cobertura. Entende? A sardônia, o topázio, o diamante, a turquesa, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda e o ouro, que não é pedra. Ai, eu já sei o que você vai falar, é maravilhoso. Não, mas aqui eu vou resumir bem. Tá. Eu não vou nem expandir nesse assunto, não é pedra. Mas o ouro na Bíblia remete-se a Deus. Ele abriu mão da cobertura completa para poder ter o ouro e se fazer Deus. Essa mentira de abertura, eu não quero mais a cobertura de Deus, eu não tenho a cobertura completa, porque agora ele quer se fazer Deus. Aí, ó, a obra dos teus tambores e dos teus pífaros estavam em ti, num dia em que fostes criado. Eu acredito que daqui, não sei, mas eu acredito que deve ter sido dessa passagem que alguns irmãos gostam de dizer que Lúcifer era o ministro de louvor no céu, né? Que a Bíblia não diz isso. Mas eu não sei se você Muita já... gente fala, É, muita gente fala. muita gente fala. Eu acredito que talvez tiraram dessa passagem, tá? Olha só o verso 14. Tu eras querubim ungido para proteger. E te estabeleci no santo monte de Deus. Estava novamente, ó, no meio das pedras afogueadas andavam. Versículo 5. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criados, até que se achou iniquidade. Ele estava com Deus quando a iniquidade foi achada nele. Então, novamente, a Escritura revelando para nós: comete a iniquidade somente aquele que andava com Deus. Porque aí você vai fazer algo de Deus, sem Deus. A iniquidade foi achada em ti. Olha o 16. Na multiplicação do seu comércio, se encheu o teu interior de violência, e pecaste pelo que te lancei profanado fora do monte de Deus. E te farei perecer, ó querubim protetor, entre pedras afogueadas. Aí agora, Bia, já estou finalizando os versículos que eu estou Tá. lendo, tá Uhum. bom? O Não, fica à versículo vontade. 17. Muito obrigada. O versículo 17. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Aí, veja bem, as pessoas gostam de dizer, olha só, como se o nosso Deus fosse vaidoso, né? Então, Lúcifer quis ser adorado e por isso ele foi lançado. Ok? E isso também é um outro estudo que a gente pode dizer aonde ele estava. Ele foi lançado, ok, mas antes disso, onde ele estava? Mas, se você vê, não é isso que a Bíblia está falando. Olha a longanimidade do nosso Deus. Se você voltar para o versículo 16, na multiplicação do seu comércio. Isto é, ele dizendo, eu vou elevar o meu trono. Quando eu elevar o meu trono, você pode pegar o meu lugar. E você pode pegar o lugar daquele. Você pode pegar o lugar do outro. Ele fez comércio. Entendeu? Na multiplicação do seu comércio, se encheu o teu interior do quê? De violência. E a gente entende, é por isso que eu estou trazendo esse versículo, que eu tenho ele como muito importante, e que ele também é um foco dessas religiões. É até estranho falar religião da ufologia, porque a ufologia ela não é relacionada nem à religião
e nem a ciência, porque para a ciência não é empírico. Então, não é relacionada à ciência também, tá? Mas existem religiões que são voltadas para essa questão da ufologia, e aí traz essa mentira também, de que o nosso Deus, Lúcifer, foi lá e ele só saiu de lá porque ele quis ser adorado. E aí depois veio Jesus, o bonzinho, para resolver as coisas. Mas a Bíblia diz muito mais. Na multiplicação do seu comércio, se encheu o teu interior de violência. E aí o 17 fala assim, ó, elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Olha só. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei diante dos reis, te pus, para que olhem para ti. Pela multidão, novamente, o 18, ó, pela multidão das suas iniquidades. Bem, então não foi pouco. Multidão das Multidão das suas iniquidades. Então você pensa hoje nesse tema, alienígenas, que são manifestações malignas, o tamanho da obra de engano. Eu não vou nem dizer o tamanho, eu vou dizer a profundidade da obra de engano, a multiplicação das suas iniquidades, pela injustiça do seu comércio. Profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo, que te consumiu a ti, e te tornei em cinza sobre a terra aos olhos de todos que te veem. O 19, todos os que te conhecem entre os povos estão espantados de ti, em grande espanto te tornaste, e nunca mais serás para ti. O tema aqui na minha Bíblia, dos versos 11 ao 19, do capítulo 28 de Ezequiel, está falando da lamentação do rei de Tiro. Então, isso aqui que eu estou lendo não é referente ao rei de Tiro, tá? Por isso que eu falei no início que é uma projeção profética de Lúcifer, da obra de engano. E a Bíblia, ela está sempre falando isso, da multiplicação das suas iniquidades. Então, novamente, a mentira, ela pode surgir do nosso meio. Ela pode surgir de um desvio da palavra de Deus. E para que ele multiplicasse a iniquidade dele, para que 1/3 dos anjos crescem naquilo que ele falou, ele utilizou o que era o cenário dele, ele utilizou aquilo que ele estava vendo. Agora veja, se 1/3 dos anjos caíram e se iludiram, mesmo eles estando ali, mesmo conhecendo Deus, estando com Deus. O que não vai acontecer conosco? Porque aí você pega que eles utilizam como base também Ezequiel, capítulo 1, quando fala do trono de Deus, das rodas sobre rodas, dos olhos. E eles pegam essa visão do trono de Deus, Ezequiel, capítulo 1, do trono de Deus que se move. Sem esses seres precisarem fazer esse exercício aqui que eu fiz, esse movimento que eu fiz, pelas suas facetas, pelas suas faces. E aí eles pegam aquela visão de Ezequiel, capítulo 1, e eles já começam a falar que aquela visão é um disco voador. Eu imaginei que você ia falar isso. Como é tão lindo o trono de Deus. É uma visão maravilhosa que aquele profeta teve. Ainda mais para aquele tempo em que Israel estava vivendo. Um tempo onde eles estavam no exílio. Eles estavam exilados quando Deus deu aquela visão para o profeta. Por quê? Porque o trono dele é estabelecido. Então ele deu aquela visão para dizer, olha, vocês estão no exílio, mas o meu trono sobre vocês foi estabelecido. Nós estamos aqui hoje como um exílio, porque nós sabemos que nós não somos desse mundo. E Yeshua orando por nós. Não peço para que os tire desse mundo, capítulo 17 do Evangelho de João, que eu amo, mas que os livre do mal. O trono dele continua sendo estabelecido. Mas uma vez que eu acredito
que a visão de Ezequiel, capítulo 1, é uma visão de discos voadores, então eu não tenho ninguém acima de mim. Eu não tenho absolutamente nada estabelecido acima de mim. É uma situação aleatória, porque são discos voadores. E aí, tem pessoas, eu já li relatos, de pessoas que, quando tiveram experiência com esses seres, sentiram cheiro de enxofre. Tem pessoas nos seus relatos que disseram que, quando tiveram experiência com esses seres, sentiram como se tivesse ocorrido uma relação sexual. E nós sabemos que existem os espíritos malignos, íncubos e súcubos, que operam nessa área. É como se, e veja bem, todas as pessoas, a maioria das pessoas, quando elas falam que eles tiveram esse tipo de experiência, geralmente estavam sozinhos, geralmente foi à noite, ou estava num grupo de 2, 3 pessoas, e aí essa experiência aconteceu com uma única pessoa. Eu ouvi um ditado uma vez, na minha adolescência. Quem falou, se não me falha a memória, foi a doutora Neuza Itioca. Já faz muito tempo. Eu lembro desse seminário com a Neuza Itioca, em São Paulo. Eu morava em São Paulo, capital. E, nossa, foi logo no início que veio essa questão da libertação, da gente estudar a respeito. Eu estava na Zona Leste, numa igreja no Belém, uma igreja pequenininha. A Neuza Itioca, acho que ela tinha 2 ou 3 pessoas somente na equipe dela. E eu lembro de uma frase que foi dita assim, o cão é o mesmo, o que muda é a coleira. E aí eu me utilizo dessa frase dela, não para ofender as pessoas que nessas coisas creem, mas eu me utilizo dessa frase quando você pega lá atrás, no exílio, a visão do profeta Ezequiel, lembrando também que Isaías teve a visão do trono, também com eles exilado. Olha como Deus se manifestou de forma poderosa no momento do exílio de Israel. Novamente a visão do trono. E aí, quando alguém pega uma visão dessa e fala para mim que isso é uma visão de discos voadores, a gente está no exílio. E quando eu falo exílio, é porque esse mundo está no maligno. E aí eu me utilizo da expressão da Neuza Itioca. É o mesmo cão. O que mudou foi a coleira. Eu não sei se Neuza Itioca pegou essa expressão de alguém ou se foi uma ideia criativa dela. Mas eu entendo que vale muito para esse tempo em que nós estamos vivendo hoje. Então, eu penso que o grande engano do final dos tempos é essa mentira. O grande engano do final dos tempos, para todos que estão agora, ninguém fala. Porque o que acontece? Qual é a dificuldade hoje da igreja, da carral, da congregação? Qual é a dificuldade hoje, Bê, de ter um norte? São muitas vozes. Eu ia até te perguntar isso, né? Te falar, eu sei que você tem um seminário daqui a pouco para ministrar. E eu gostaria, acredito que vai ser parecido aí com o que a pastora está buscando. Gostaria que a pastora falasse para o pessoal que está assistindo como se prevenir disso tudo que está por vir. Eu sei que você já falou. Gostou desse O que eles vão utilizar para nos enganar? Experiência maravilhosa de vida, e hoje está na luz da palavra. Não existem cristãos na nova era? Sim. Não existem pregações em púlpito que remetem a isso? Com certeza, infelizmente. E pessoas que sabem e aceitam? E eles não vão trazer mais artigos de fora, como foi no passado. Eles vão trazer de dentro. Existe um Deus, se não me falha a memória, o nome dele é Demiurgo. E aí eles pegam a característica de Demiurgo e colocam dentro do nosso Deus. Por quê? Porque eles falam que o Deus do Antigo Testamento é o Deus mau. É o Deus que matava, que destruía. Já ouvi falar isso. É o Deus que não perdoava. Mas essa é a característica de Demiurgo.
que vão trazer essa característica sendo do nosso Deus. Então, os ETs, quando eles vierem, eles podem vir com esse tipo de discurso, eu não falo nem ET, essa manifestação maligna, porque já existe, já está no nosso meio. Eu já vi cristãos, agora como você quis colocar essa denominação evangélica, eu já ouvi cristãos evangélicos dizendo que o Deus do Antigo Testamento é um Deus mau. Mas você que estuda o livro de Enoque, você que conhece o livro de Enoque, e também você tem as comparações do nosso livro, da Bíblia, você sabe muito bem a questão dos sentinelas. O porquê que Deus pediu para extirpar, para tirar da face da terra, para destruir, para que essa semente do mal não tivesse continuidade. Porém, é muito mais fácil, a gente voltando agora na questão do engano, é muito mais fácil, B, você trazer a questão do engano do que você falar que existe um Deus que é protetor. E aí, eu vou falar uma coisa também, abre parênteses, fecha parênteses, fala e sai correndo, porque eu acredito que isso é para outro tema. Mas essa divisão, Antigo Testamento, Novo Testamento, veio de um bispo chamado Marcião. Porque a nossa Bíblia ela não era dividida dessa forma. Porque você pode ver que, principalmente no meio evangélico, quando você quer trazer uma direção de Deus, o que é dito? É Antigo Testamento. Então, a gente não precisa disso, porque é Antigo Testamento. Invalida. Uma vez que você invalida as Escrituras, você já cai no engano. Aí agora, eu lhe faço uma pergunta, a não sei que você queira fazer um questionamento, mas eu posso lhe fazer uma pergunta com uma resposta já. A não ser que você queira falar antes, porque eu me empolgo um pouquinho, Não, pode né, falar, Bê? pode falar. Eu tenho umas perguntas aqui, mas pode falar. Não, mas eu deixo você perguntar primeiro, porque senão eu me empolgo e vou... Pode perguntar, Bê. Não, na verdade é mais um comentário. Salvo engano, eu ouvi o Daniel Mastral falando isso, que eles aprenderam, os satanistas aprendem que Deus é mau. Por isso Sim. que que eles vão para essa linha. Então ele falou que eles passavam até filmes, aulas, explicando e mostrando quão Deus é mau. Isso O Deus, estou falando do Antigo Testamento. Demiurgo, não é o nosso Deus. Eu lembrei disso, que tem tudo a ver com os satanistas que você falou. Isto mesmo, não é o nosso Deus. Então é muito mais fácil, porque, Bê, toda mentira falada várias vezes, ela torna-se uma verdade. Então, agora eu creio. Esse Deus do Antigo Testamento, ele é mau. E aí, o que a gente faz? A gente divide as escrituras, né? Aquilo que serve para mim, ok. Mas aí a gente esquece lá do Shema, de Deuteronômio 6:4. Shema Israel. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ouça. Esse Shema é ouça, e é muito mais que ouvir. É ouvir e obedecer. Ouça, Israel. O Senhor é o nosso Deus. O único Deus. E Ele é um. Echad. Ele é um. Ele é o Deus do início e Ele também é o Deus do fim. Ele é o Aleph e Ele é o Tav. Na nossa tradução grega, Ele é o Início e fim. Não, de tanto eu falar Aleph, Tav, eu perco a parte grega. A alfa e o ômega. Ah, tá. Ele é o alfa e ele é o ômega, ok? Dentro da nossa tradução, do que foi imposto para nós. Mas aí tem uma passagem lá no Evangelho de João. A gente posso pegar lá, Bê? Por favor. Rapidinho, já vou achar. Não, se tem uma coisa, Rafael, que eu aprendi, estou aprendendo aqui, é que os seguidores do Crente Podcast, eles gostam de estudar, eles gostam de ir no profundo, eles amam a Bíblia, então fique à vontade. Então, Bê, o que acontece? Eu coloco isso como uma proteção para os servos de Deus, tá bom? Evangelho de João, capítulo de número 10, versículo 14. Eu sou o bom pastor,
e conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas sou conhecido. Aí eu pergunto para você, como à luz da Bíblia a igreja se protege, a congregação de Deus se protege? Como é a nossa proteção? Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das demais sou conhecido. Você precisa andar com ele. Você precisa ter uma vida com ele. Você precisa ser conhecido dele. Você precisa discernir a voz do bom pastor. Então, muito mais do que nós ficarmos perdidos, ansiosos, preocupados, porque esse tema tem trazido muita ansiedade, muita preocupação em muitas pessoas. O que vai ser do meu futuro? E meu filho? O que vai ser dele? Então, muito mais do que você se virar para uma questão tecnológica, volta. E vem para cá, para João 10:14. Seja conhecido do bom pastor, porque o bom pastor conhece as suas ovelhas. Aí, eu lhe pergunto, por que então, nesse tempo, as pessoas falam que é o extraterrestre? Por que vai vir de fora? Se existe o satanismo aqui na Terra, por que os satanistas não levantam uma pessoa aqui, igual naquela imagem que a gente projetou, que nós vimos ali, o Leviatã, o Behemote? Por que eles não promovem, então, como as religiões antigas faziam, seres intraterrenos? Porque já é posto e é sabido que esse mundo jaz no maligno. Se o mundo já no maligno, para você acreditar fielmente, entre aspas, numa mentira maligna, precisa vir de fora. Porque o que vem de dentro, até mesmo sendo satânico e muito bem elaborado, para as pessoas engolirem isso como sendo uma aparição, entre aspas, uma salvação, não faz sentido. Mas vindo de fora, vindo daquilo que é desconhecido. E quando eu falo, que é desconhecido, a gente volta lá em Amós 3:7. Amós 3:7 é muito interessante, que certamente o Senhor não fará coisa alguma sem antes revelar aos seus servos, os profetas. Torna-se desconhecido para quem não tem o conhecimento na Escritura. Porque quando eu falo nessa passagem revelar, quando eu falo não, né? Quando a Bíblia diz nessa passagem revelar, é também na questão de descortinar as Escrituras, o próprio Espírito por detrás da letra. Mas para quem não tem essa revelação, para quem não é conhecido, não conhece, não se relaciona com um bom pastor, vir algo de fora e dizer que Jesus Cristo pode ser um extraterrestre, dizer que Deus... Nossa, dói os ouvidos, o coração ouvir isso, né? Dói os ouvidos. Dói porque é triste. Dói porque nós os amamos. E dói também porque o nosso espírito não está relacionado com o espírito de engano. Porque aquele que está relacionado com o espírito de engano, sim, ele aceita. Mas aquele que não é conhecido do Pai e também não reconhece a voz do bom pastor, essa história vai ser excelente. Mas, para que os cristãos sejam iludidos, enganados, vai ser necessário que se utilize a nossa ferramenta, a palavra de Deus. Porque ainda que alguém não sente para ler, para meditar, que foi a ordem que o Senhor Deus deu para Josué. O meu servo Moisés é morto. Se a gente pega isso hoje para dentro da realidade, esse mundo hoje, não estou comparando Moisés ao mundo, jamais, ok? Mas as histórias desse mundo são mortas, são passadas. Avante, Josué. Mas qual é a instrução dele? A meditação nesse livro. Porque senão,
nós também, B, corremos o risco de agir como o homem e a mulher da iniquidade. Aí fica muito mais triste para nós, não fica? Com certeza. Tem um texto que eu quero citar, B, que eu... Tá. Enquanto a pastora procura aí, é bem um engano da nova era. Por quê? Quando a nova era está nas igrejas, normalmente o pastor não vai pegar um cristal e vai falar assim, olha, peguem esse cristal, né? Meditem com esse cristal. Ele não vai fazer isso. Ele vai citar metade de um versículo, vai tirar de contexto, vai citar outra metade de versículo, vai tirar de contexto, que é o que você está falando, vai ser usado de dentro, vai ser usada a espada, só que desviando o que a espada quer dizer. É porque a estola sacerdotal com as pedras, ela trazia cobertura. Todo o sacerdote tem a cobertura. Por isso, a necessidade das pedras, ok, Uhum. bem? Nós temos a cobertura do sangue de Jesus, nós não invalidamos a palavra de Deus, mas como você fez essa observação, é só para dizer para você como foi criado esse pretexto da questão das pedras, tá bom? Sempre substituir Jesus, né? Quando a gente substitui Jesus e dá poder a uma coisa, é complicado. Deixa eu só pegar, Bê, porque tem um texto bíblico, e o mais interessante que quando a gente fala de textos bíblicos, a gente fala assim, não, mas tem que ser aquele texto. Gente, a Bíblia toda revela Cristo. A Bíblia toda revela Cristo, a Bíblia toda vai falar conosco. Cristo, ele sempre vai ser o primordial na nossa vida. Só um momento, Bê, porque eu quero achar onde está aquele texto. Que ele é Enquanto bem... isso, eu vou dar uns exemplos aqui que, infelizmente, eu vejo bastante desvirtuar Romanos 12. Romanos 12 é tão lindo, é tão lindo. E eles só falam aquela parte, transformar-vos pela renovação da vossa mente. E sempre para trazer um desenvolvimento pessoal. Sempre para trazer ampliação da consciência. E quando você pega para ler Romanos 12 inteiro, o capítulo inteiro, ele é tão magnífico, ele é tão maravilhoso, ele é tão profundo. A gente tem que realmente conhecer as Escrituras para não cair nisso. Tirar um pedacinho do versículo e tirar de contexto para poder justificar alguma coisa que querem dizer. Isso mesmo, Bê. Achou aí? Achei, eu localizei o versículo, eu vou aproximar a Bíblia um pouquinho mais de mim. Tá. Que hoje eu deixei a minha bolsa com óculos. Tá. Não é nem o óculos na bolsa, a minha bolsa com óculos. Então, a palavra do Senhor vai nos falar. Gostou que é desse o espírito que não recua. No decorrer da nossa conversa. Algumas coisas, né? Mas se desse, a pastora fala isso, e se desse para juntar, para poder falar com o público, poder amenizar, né? Tudo isso que vem acontecendo, seria interessante. Para trazer esse resumão. Tá? Primeiro, aliens são demônios. Aliens são demônios. É uma manifestação maligna. É o grande engano do final dos tempos. Vou ler novamente Mateus 24, 24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Como é que eu me previno? Como é que eu me cuido? Lembra da leitura que nós fizemos, lá do Evangelho de João, no capítulo 10? O discípulo, ele conhece a voz do bom pastor. E, acima de tudo, B, sendo luz. Você é luz nessa terra. E essa luz que existe dentro de você, essa graça de Deus, esse óleo, esse azeite que existe dentro de você, ele tem que ser estabelecido.
Não adianta eu ter a palavra de Deus dentro de mim. Não adianta eu reconhecer a voz do bom pastor e eu me calar. E eu negligenciar. E eu temer. Se eu fizer tudo isso, eu não estou sendo luz. Porque o reino de Deus ele está sendo implantado. Eu sei que a Bíblia vai dizer que não é por força e nem por violência, mas é pelo Espírito. É o Espírito que avança. É o Espírito que não para quando os portais do inferno tentam prevalecer. É o Espírito que permanece. Então, você só vai conseguir se prevenir, se cuidar, não cair nesse grande engano. Primeiro, se você também não aceitar a obra da iniquidade. Se você não praticar a obra da iniquidade, ok, pode ser dito sim, que a igreja assumiu quando nós estivermos lá no encontro dos ares com Cristo, para o tribunal, para que as nossas obras sejam vistas, sejam selecionadas no tribunal de Cristo, que são os nossos galardões. Pode sim dizer na terra que a igreja foi abduzida, porque também é uma preocupação entre a igreja, entre a Carral, a congregação de Deus, para saber, mas quem são as grandes testemunhas? É Moisés? É Elias? É Enoque? E aí eu falo com todo carinho, com todo respeito, e falo sendo luz. Eles não vão precisar testemunhar para mim. Já vou estar lá. Amém. Estaremos. Eles não vão testemunhar para mim. Ok? Não digo para você que é errado você querer saber esse tipo de estudo, mas eles não vão precisar testemunhar para mim. E aí, voltando aqui, eu preciso me cuidar também, para que eu, acima de tudo, não cometa a obra da iniquidade. Porque aquele que está em pé, tome cuidado para que não caia. Qual é a sua mensagem hoje? Servo de Deus, homem de Deus, mulher de Deus. Qual é a sua mensagem hoje? É voltar e dizer, os ETs estão na terra? Eles vão trazer cura? Sim, eles podem trazer cura. Mateus 24 está dizendo, grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Eles podem trazer cura. Eles podem trazer manifestações, inimagináveis. Eles podem sim fazer isso, porque a Bíblia está dizendo. Mas aí eu pergunto para você, qual é a sua decisão hoje? Não viver a obra da iniquidade e entender que nós somos luz e aceitar a armadura, porque vestir as armaduras de Efésios 6:11 não é para tímido. E quando eu falo tímido, eu não estou falando numa questão psicológica, terapêutica. O tímido é aquele que se esconde na sombra. Quando você vai vestir uma armadura, ela não te protege por trás. Por que ela não te protege por trás? Porque nós somos daqueles que avançam para o alvo. Então você só vai se perder nessa fala alienígena se você não avançar para o alvo. Se você se recusar a ser luz nesse mundo, ok? Seja seres extraterrestres, seja seres intraterrenos. Eu sou luz. E eu sei que tudo precisa convergir para Ele. Essa questão converge para Cristo. Exalta o nome dEle. Está nele, porque tudo foi feito por meio dEle e para Ele. E também, para finalizar essa parte, que eu não posso esquecer, é anátema. O que é anátema? Maldito. É anátema. A pregação de outro evangelho, para que seja estabelecida essa questão alienígena, nós vamos precisar de uma nova configuração no evangelho. E olha que vários outros temas, várias outras vertentes já trazem isso, né, Bê? Para a gente engolir a seco a configuração. Mas eu espero de todo o meu coração, nesse tempo, de alguma forma,
ter ajudado, ter esclarecido. Não, com certeza, com certeza. Até quero pedir para falar aqui direto nessa câmera que as pessoas, né, quem está em casa vai poder te olhar nos olhos. Eu gostaria que você deixasse um recado, fizesse até uma oração por quem tá lá, para que não caia no engano, para que o Espírito Santo testifique no coração de cada um. Será um prazer. Será um prazer compartilhar a palavra de Deus com você. Evangelho de João, capítulo 17, antes da oração. Evangelho de João 17, versículo 6, fala assim: Yeshua, na oração dele, manifestei o seu nome aos homens, que do mundo me deste. Então, nós somos um presente de Deus para Jesus. Eram teus, e tu me deste, e guardaram a tua palavra. Louvado seja Deus pela sua vida que guarda essa santa palavra. Ainda que tudo que eu tenha falado aqui, você possa ter os seus questionamentos contrário, o meu desejo é que você guarde a palavra no seu coração. Bom Deus, neste momento, nós oramos, Pai, em agradecimento por essa santa oportunidade, por esse quadro maravilhoso, meu Deus, dentro do Crente Podcast. Eu tenho certeza, Pai, que isso nasceu, meu Deus, do seu coração, no coração do Rafael, no coração da Betânia, meu Deus, no coração, Pai, dessa equipe tão maravilhosa e abençoada, de trazer, meu Pai, a luz das Escrituras, meu Deus, aquilo que ninguém fala. Amado Deus, nós pedimos, Pai, para que o Senhor nos livre do mal, para que nós não venhamos, ó Deus, a viver a obra da iniquidade, que é a obra do engano. Por isso, Pai, nós colocamos, Deus, a nossa vida diante de Ti. Nós colocamos, amado Pai, a nossa família, Pai, diante de Ti. Meu Deus, para que a Tua palavra seja luz para o nosso caminho, lâmpada para os nossos pés, e que nós venhamos guardá-la, ó bom Deus, no nosso coração, para que nós não venhamos a pecar contra Ti. É no nome santo do Teu Filho amado, que tem um nome sobre todo nome, que nós oramos, em nome de Yeshua HaMashiach. Amém, amém, amém. Deus te abençoe. Amém. Muito obrigada, pastora. As redes sociais vão ficar aqui na descrição, né? As redes sociais da pastora estarão aqui na descrição. E muito obrigada pela presença. Obrigada por tanto conhecimento que você veio aqui dividir conosco, viu? Deus te abençoe e Deus te abençoe. Até o próximo Ninguém Fala.